Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui com a nossa aula, tá? Hoje nós vamos trabalhar os conteúdos das leis ponderais, né? Na sequência ali da separação de misturas, galera, a gente já ia tratar desse contexto antes da quarentena. Então, eu estou enviando esse vídeo para vocês não cessarem os seus estudos. Ah, mas estamos de férias. A vida não vai parar nas suas férias, não. Tem alguns conceitos aí ainda para lapidar, para quando a gente voltar, a gente já trabalhar com mais exercícios, né, além das listas que eu ainda estou para enviar. Tá? Então, vamos começar a nossa aula, pessoal. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, aqui, colocar em modo de apresentação, rapidamente. Falar, pessoal, leis ponderais, professor, eu mesmo. Gente, é o seguinte, as leis ponderais, elas trabalham, cada uma dessas leis vai receber o nome, né, dos seus observadores, dos seus desenvolvedores, e são bem antigas, elas trabalham uma primeira característica primordial, né, envolvendo as reações químicas. Algumas delas vão pensar, por exemplo, em conservação de massa, em conservação de energia. Outras vão pensar em proporcionalidade, outras em múltiplas proporcionalidades. Tem outras leis ponderais, tá? Mais recentes. Mas essas três que nós vamos tratar nesse módulo são as principais. Essas tem que saber, tá bom? Vamos lá. Pessoal, seguinte. Lei de Lavoisier. Esse camarada aqui, ó, ele é considerado o pai da química moderna, né? Químico. Galera, é aquilo que eu contei no nosso primeiro encontro, né, desse ano, onde eu disse que a química, ela tinha um pé, né? Não a química moderna, a química pós-Lavoisier, mas antes dele, tinha um pé na alquimia, né? Em algumas coisas ainda não fundamentadas matematicamente. Lavoisier foi o pesquisador, né? Foi o estudioso responsável por conferir um caráter mais matemático, envolvendo o estudo de massas. Ele fazia muitos dos experimentos envolvendo balança, né? Ele usava muito balança. Então, para isso, diante disso, ele começou a reparar no seguinte, olha só. Lavoisier é o cara que diz essa célebre frase, né? Lei de Lavoisier. A lei da conservação da massa, também conhecida por lei de Lavoisier, diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já ouviram falar disso? Com certeza, né? Com muita certeza. Se não ouviram, por mera distração, mas com certeza isso já passou aí por alguma linha de estudo de vocês. Gente, é o seguinte, realmente, num processo, numa transformação, seja ela qual for, você tem uma conservação da massa e uma conservação da energia, tá? Aqui nós vamos dar um enfoque na conservação da massa, tá, pessoal? Da massa, porque para a gente é muito interessante observar esse aspecto, inclusive em laboratório, em aulas práticas, tá? Vocês vão perceber o seguinte, durante uma transformação química, a massa que existia antes, quando os reagentes estavam isolados e sem interagir, ela permanece a mesma depois da interação. Só que, cuidado, a gente só consegue observar isso acontecendo na nossa frente, principalmente não, né? Em reações onde acontece o desprendimento de gases, por exemplo. Se essa reação acontecer num recipiente aberto, o que vai acontecer? O gás vai se desprender e a balança vai começar a registrar uma massa menor. E aí você vai pensar no seguinte, poxa, será que a lei de Lavoisier ela tem um furo? Não, ela não tem um furo, tá, pessoal? O que aconteceu foi o seguinte, o ambiente, né, o recipiente onde estava ocorrendo a reação, era um recipiente aberto. O que acontece? Ao desprender o gás para a atmosfera, você deixa de registrar, de somar ele ali no final do processo. Só que esse gás tem massa? Tem. Quer fazer um teste? Se você executar esse mesmo experimento num recipiente fechado, lacrado, né? Você promove ali a reação, ele vai conservar a massa nitidamente, perfeitamente. A reação vai ocorrer, se ele estiver selado hermeticamente, né, totalmente selado, ele vai conservar a massa. Depois da reação, vai continuar a mesma massa que antes. Então, vamos lá. Só na lei de Lavoisier, então, nós temos o seguinte, lei da conservação das massas ou lei da conservação da matéria. Ela também é conhecida por esses nomes, tá? Lei de Lavoisier, lei ponderal de Lavoisier
ou lei da conservação das massas, ou ainda lei da conservação da matéria. Ó, no interior de recipientes fechados, vou até grifar aqui, ó, já está em vermelho, mas eu vou grifar, vou em azul aqui, ó. Pessoal, recipientes fechados, olha só. A massa total não varia, tá? Para você sempre visualizar a lei, você faz todas as reações em ambiente fechado, em meio fechado. Você coloca ali rapidinho, fecha, não sei, faz alguma mutreta, algum mecanismo, algumas sacadas que eu vou, né, demonstrar para vocês no futuro próximo, para que a reação ocorra no ambiente sempre fechado. Você vai sempre observar a conservação da massa. Tá? Quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer, transformação física ou transformação química, não importa. Tá? Ela vai acontecer conservando a massa. O gelo derreteu, uma transformação física. Então, houve uma mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Não há perda de massa. A massa não modifica. Tá? Galera, e aqui eu tenho um exemplo, né? Vou mudar a cor do lápis aqui. Eu tenho um exemplo, olha só. Nós vamos reagir. Isso aqui pode ser aquele carvãozinho da churrasqueira, manja? Aquele churrasquinho que rolava antes da quarentena. Olha só. E agora não pode aglomerar. Pode fazer churrasquinho só aí na casa de vocês, quietinho, hein? Manda videoconferência do churrasquinho. Então, ó, o carvão lá da churrasqueira, ele vai interagir com o oxigênio e vai formar o CO2, numa reação chamada de combustão completa do carvão. Tá? Se fosse incompleta, ele formaria, por exemplo, fuligem, aquela cinzinha bem fininha, e formaria aqui também CO. Poderia formar também o CO. Tá? Ou só o CO. Bom, pessoal, aqui não importa. Nessa reação, nesse processo, o carvão reagiu com o oxigênio formando CO2. Olha só, se eu somar a massa de 8 gramas do oxigênio com a massa de 3 gramas do carbono antes da reação, eu não chego exatamente em 11 gramas de dióxido de carbono que foi formado? Exatamente. É isso aqui que trata a lei de Lavoisier. A soma das massas do sistema antes é igual à soma da massa do sistema depois que a transformação aconteceu. Zóio, vamos pensar assim, Zóio. Tem uma dúvida aqui. E se eu colocar, ó, 4 gramas para reagir com 8 gramas? Nossa, gente, minha letra tá horrível porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Eu não tenho esse aparato, né? Aquelas canetas, aqueles pads todos, tal. Eu tô um pouco para trás, tá? Mas eu vou me especializar nisso ainda. Galera, e aqui? Olha só. O que vai acontecer? Gente, é um momento muito importante para tudo que você está fazendo. Presta atenção. Se estiver distraidão, meio catando cavaco, para e olha aqui. No processo anterior, tem um traquejo, uma coisa que você tem sempre que interpretar nas situações problema que você encontra, ou no seu cotidiano, ou no exercício da escola, tá? Porque o mundo não dá voltas, ele capota. Quando você menos imaginar, você vai precisar de alguma coisa que você aprendeu na escola, tá? Olha só. Galera, eu sei que a reação total do processo, nesse processo total, 3 gramas de carbono reagem completamente e de maneira perfeita, exata, com 8 gramas de oxigênio. Pare e respira. 8 gramas de oxigênio vão lá, interagem, botam fogo completamente em exatos 3 gramas de carbono, formando um total de 11 gramas de CO2. Ótimo. Não vai deixar de ser assim. Agora, eu continuo trabalhando com a mesma massa de oxigênio. Eu forneço os mesmos 8 gramas. Esses 8 gramas só dão conta de consumir quantos gramas de carbono totalmente? 3. Então, o que eu posso pensar, galera? Como é que vocês poderiam me ajudar aqui? Quanto que eu vou formar de CO2 nesse processo? Olha, para 8 gramas de oxigênio que são consumidos junto com o carbono, eu só consigo formar quantos gramas de CO2? 11. Eu só consigo formar 11. É esse o meu pensamento. Mas cuidado,
Daqui dos 4 gramas, quanto que esses 8 vão dar conta de consumir? 3, não é? 3. Então, o que eu posso pensar? Se eu fizer 4 menos 3 que foram consumidos para formar, ó, esses 3 gramas de carbono estão aqui, ó, estão aqui dentro. Eu tenho 3 gramas disso, mais 8 gramas disso formando esses 11. Então, eu vou formar 11 gramas de CO2 nesse experimento de baixo, mais quanto que sobrou? Quanto que sobrou de carbono? 1 grama. Então, eu vou formar 1 grama de carbono, que eu chamo de excesso. Tá? Esse daqui é o excesso de carbono. Tá? Eu tinha mais carbono do que eu precisava. Então, o que acontece? Esse carbono vai interagir, vai consumir totalmente o oxigênio. A hora que acabar o oxigênio, o carbono para de ser consumido. O que acontece? Ele sobra ali. Como o sistema está fechado, se eu somar a massa de CO2 que eu obtive, mais o excesso, eu vou ter exatamente a massa de carbono antes de reagir, mais a massa de oxigênio antes de reagir. Quanto que dá 8 mais 4? Antes de reagir, 12. Quanto que dá 11 mais 1? Também dá 12. A massa se conserva, não tem conversa. Tudo bem? Então vamos lá, galera. É ruim não ouvir vocês falando tudo bem, ou então não entendi. Mas, por enquanto, é o que a gente tem para hoje, né, meu? Vamos lá, vamos tocando. Então tá bom. Já que vocês interpretaram essa noção de excesso, cuidado, tem exercício que gosta de fazer pegadinha. Passou um mosquito aqui. Tá, mosquito? Passou, né? Tem essa pegadinha aí. Cuidado, hein, pessoal? Quando no exercício ele fala, olha, houve uma reação completa, você sabe que, igual aqui, houve uma reação completa dos 8 gramas com os 3. Eu já conheço a reação, eu sei que é isso mesmo. Agora, se ele não fala nada no texto, começa a desconfiar do jeito que ele joga os dados, da maneira como ele brinca com a situação, tá? Vocês vão encontrar muitos exercícios com pegadinha. E só nos exercícios é que vocês vão entender as pegadinhas. Então, vamos lá. Sobre a lei de Lavoisier, galera, é isso. Na reação completa, soma reagente com produto, soma a massa dos reagentes e compara com a massa dos produtos e vê quanto que falta, correto? Aqui é o seguinte, vamos pegar um exercício para a gente ver como é que isso procede. Gente, exercício 1. Eu acho que isso vai ficar só nesse, né? Se eu não me engano. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi. Ele não falou nada a respeito do excesso, a respeito de nada. Esse exercício aqui é um exercício de baixa complexidade, média complexidade. É só para a gente aplicar a lei mesmo. Zóio, eu não sei a reação do álcool com oxigênio. Não sei como é que funciona a combustão do álcool etílico. Eu nem sei quem é álcool etílico. Só sei que é aquele que eu tenho lá em casa para fazer higienização das mãos aqui na pandemia. Tá. Não precisa saber, tá, pessoal? Basta você equacionar. Isso você tem que saber, tá? Então, nos princípios reacionais, nós temos o seguinte. Quem está à esquerda da flechinha, no processo que só vai, à esquerda da flechinha, nós temos os reagentes, na bundinha da flechinha, e na ponta da flecha, temos os produtos, aquilo que foi formado. Então, vamos colocar assim, ó. Álcool, vou colocar só um A de álcool, tá? Avengers. Assemble. Não, só um A de álcool. Mais um O de oxigênio. Vai formar água. Água todo mundo já vai passar a conhecer aqui agora, ó. Quem já não conhece. Mais gás carbônico. Pessoal, gás carbônico é o CO2. Tá? Zóio, eu vi em algum momento da minha vida que toda vez que eu equacionar, eu preciso balancear. Agora não pira com isso. Vocês vão perceber que é bem mais simples do que isso. Quando os exercícios começarem a misturar balanceamento, né, começar a ter uma interferência da estequiometria e da matemática, basta que vocês se lembrem da conservação da massa e das demais leis ponderais. Só. Então, isso vai complementar com o que vocês vão aprender no futuro. Não traz o futuro para agora, não, que vai dar problema. Então, vamos, ó. Galera, o álcool tem ali à disposição 23 gramas. Ele interagiu, desculpa, eu errei aqui. Ele interagiu com 48 gramas
de oxigênio, tá? Ele formou uma certa massa de água, que compreendeu aí a importância de 27 gramas, mais uma certa massa de gás carbônico, um M aí. Assim, eu tô tão viciado na resolução, pessoal, esse mais não era para aparecer aqui agora não, tá? Bom, o que acontece? Gente, eu formei uma certa massa de CO2. Ele quer saber qual é o valor dessa massa de CO2. Como ele não mencionou nada no exercício, a gente aceita que tudo que tinha no reagente interagiu e foi transformado e se transformou no produto, né? Na água mais o CO2. Então, todo o álcool queimou, interagiu com o oxigênio e formou CO2 e água. Ponto final. Bate no peito, segue o jogo. Olha só, gente. Aqui, vamos pensar assim. Eu tenho uma equação. Se é uma equação, o que eu já posso começar a fazer? Eu posso começar a pensar assim, ó. Troca a flechinha por um sinal de igual. Eu tenho antes da equação, que são os reagentes, e depois da equação, outro lado da equação, que são os produtos. Se eu somar a massa de um lado, não tem que ser a mesma coisa que a soma do outro? Lembra? Lá no slide anterior, que a gente acabou de tratar, eu somei a massa de carbono mais oxigênio, tem que dar a mesma massa que o CO2 do outro lado, o dióxido de carbono. Então vamos lá. Quanto que dá, pessoal? 48 mais 23. Ó, fazendo aqui rapidão, dá 1, vai 1, 4, 5, 6, 71. Beleza? Isso é igual a 27 mais M. Beleza? Igual letra de criança mesmo. O mouse aqui é um horror. Então vai, ó. É isso mesmo. Agora, como é que eu faço para isolar o M? Né? Jogo o 27 para lá, ó. Eu sei que é macete de, tipo assim, meus amigos matemáticos que não me vejam fazendo isso, tá? Na verdade, você subtrai 27 de cada lado. Mas não vamos pirar com isso, não. Vai do jeito que vocês aprenderam, ó. 71, que conservou de um lado, menos o 27 que foi para lá, correto? Olha lá. Quanto que dá isso? 4, 44 gramas. Qual a alternativa, pessoal? A de árvore. Exercício simples, uma análise bem linear de uma situação e costuma ser assim mesmo, gente. Costuma ser essa a cobrança. Basta, o exercício só pede que você se lembre que pode ter alguma coisa em excesso, então você tem que ler o exercício com muito cuidado, pegar, né, essa fluência na leitura dos exercícios, você só vai ter isso resolvendo os benditos e se lembrando da lei de Lavoisier, da definição da lei, que é a conservação da massa a todo e qualquer custo, em que você observa sempre em meios fechados. Tá? No meio aberto, deixa de conservar a massa, Zóio? Não! Só que a balança vai variar, porque no meio aberto, né, num recipiente aberto, por exemplo, um copo Becker aberto, se houver produção de um gás, por exemplo, ou incorporação de um gás da atmosfera, você vai ver um aumento de massa ou uma diminuição de massa. Tá? Então, cuidado. Não é que está desrespeitando a lei de Lavoisier, é que, na verdade, está tendo uma influência do meio aberto, do meio externo. Tá bom? Bom, eu vou apagar tudo isso daqui porque eu tenho a minha resolução bonitona. Eu só decidi fazer com vocês para a gente poder desenvolver o raciocínio juntos. Mas, na verdade, a resolução é essa daqui, ó. Tá lá. Né? Eu fiz a soma, né? Executei. O que eu fiz? Ele só colocou o gás carbônico para a esquerda e a água para a direita. Não importa a ordem que você monta a sua equação, tá? Eu montei do jeito que ele descreveu. O álcool mais o oxigênio produziu a água primeiro mais o CO2. Eu coloquei o CO2 para cá. Não tem problema. Montou, equacionou e isolou. 44 no filó. Tá bom? Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo slide já trata de um outro estudioso, né? Muito
muito promissor na sua época. Os franceses, eles puxaram essa fila mesmo, né? Na compreensão das relações de massa das reações. A lei de Proust, Joseph Louis Proust, eu acho que é essa pronúncia, não sei ao certo, não falo nada de francês. Farmacêutico e químico, esse rapaz pensou em uma outra associação que era possível fazer com as massas. Vamos ver qual associação que é essa. Ó, a lei de Proust, a lei ponderal de Proust, ela é também reconhecida como lei das proporções fixas ou lei das proporções constantes. Que proporções, professor Olho? Vamos ler a definição dela, gente. Ter teoria. A minha professora de genética, ela sempre falava, tem que ter teoria. Antes de você começar a galgar cálculos, a usar com os cálculos, você tem que saber interpretar cada um desses cálculos, cada um desses valores. Então, olha só, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção. Pessoal, é bem isso, tá? Você tem isso é aplicável até hoje, tá? Você tem uma proporção na interação entre as diferentes substâncias dos reagentes na hora de formar os produtos. Como assim? Nada melhor do que um exemplo. Lembra daquele exemplo lá do nosso querido Lavoisier? 3 mais 8, 11. Eu sei que 3 gramas, o que eu posso interpretar dessa primeira linha? Essa primeira linha é uma linha que eu posso chamar de experimento 1. Então, no nosso experimento 1, olha só, no nosso experimento 1, eu tenho uma reação de 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de dióxido de carbono, CO2. Na linha de baixo, ele fez outro experimento. Nós faremos o mesmo. É o experimento 2. Essa linha inteira é um experimento novo. Eu coloquei, junto com vocês, 6 gramas de carbono na balança e injetei 16 gramas de oxigênio lá no meio. Risquei o fósforo e obtive essa massa aqui. Porque 16 mais 6, 22. Correto? Correto. Então, o que acontece? 16 mais 6, 22. O interessante aqui não é analisar a linha, é analisar a relação entre uma linha com a outra, tá bom? Caiu um objeto aqui, pessoal, desculpa. Tá fazendo barulho. Vamos lá, gente. Ó, então, aqui na primeira linha, pessoal, olha só. Ela interage 3 com 8, formando 11. Na de baixo, não sei se vocês perceberam, claro, esses valores nem sempre serão assim, facinhos e triviais. Mas daqui para cá, aconteceu o que com a quantidade de carbono? Dobrou. Tá? Dobrou. E essa daqui? Dobrou também, porque de 8 para 16, 2 vezes multiplicado. Olha que coisa. Nos produtos, eu também vou ter uma dobra da quantidade. Claro, eu usei o dobro da matéria-prima, vou obter o dobro do produto. Correto, pessoal? Isso aí não tem muito para onde correr, tá certo? Então, vamos lá. Se vocês entenderam essa proporção mais simples, vamos pensar assim, ó. Vou desligar aqui. Vamos pensar assim. Lei de Proust. Aplicação. A reação aqui mudou um pouco. É hidrogênio com oxigênio formando água. É a mesma coisa, pessoal. Na primeira experiência, que eu chamei lá no outro slide, no slide anterior agora, de 1, ele chamou de primeira experiência e o 2 de segunda experiência. Cada linha é uma experiência. Olha só, mesma coisa, tá? 2 para 4, 16 para 32, dobrou. Logo, o produto também dobrará. A primeira experiência, se eu dividir a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio, ó, se eu dividir 2 por 16, o que eu vou ter? Uma proporção de, se eu simplificar aqui, ó, vou até riscar aqui com vocês, vou desenvolver uma matematiqueza aqui, ó. Se eu simplificar isso daqui por 2, o que vai acontecer? 2 dividido por 2, 1. 16 por 2, 8. Então, eu tenho uma proporção de 1 grama para cada 8 gramas de oxigênio que eu venho interagir. Isso é uma proporção definida.
Qualquer coisa que eu venha reagir a mais do que isso ou a menos do que isso, eu tenho que trabalhar com a mesma proporção, de 1 para 8. Então, se para 1 eu preciso de 1 desse, eu preciso de 8 desse, se eu precisar de 4 gramas de hidrogênio, quanto de oxigênio eu vou precisar? Daqui para cá, não era 1 para 4? Aqui era 8, tem que multiplicar por 4 para dar a mesma proporção, para respeitar a mesma noção de proporção. Tá? 1 para 8, 4 para 32. Porque 4 em relação ao 1 é 4 vezes mais. 32 em relação ao 8, 4 vezes mais. Então, eu represento, pessoal, eu observo a intenção da lei quando eu comparo um experimento com o outro. Essa é a sacada. É você comparar uma linha com a outra e não analisar dentro da mesma linha os cálculos, tá bom? Vamos lá então, ó. Qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. No caso do nosso exercício, 1 parte de hidrogênio para 8 partes de, no caso, oxigênio. E formando, se eu dividir aqui a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio no segundo experimento, só para comprovar, olha só como essa proporção também é verdadeira. É 1 para 8, tá? É 1 parte para 8 partes. Então aqui, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no seguinte. Não, peraí. Cliquei errado aqui, gente, desculpa. Olha lá. Vai. Se eu interagir, vamos pensar numa terceira linha, um terceiro experimento aqui em cima, ó, mocosado, ó, escondidão. Se eu pegar 1 grama para 8, agora vocês têm que ser ligeiros. Como é que eu vou descobrir essa massa aqui? Basta eu pensar em Lavoisier. 1 grama mais 8 gramas, 9 gramas. Então, essa reação aqui acontece de 1 para 8 para 9, certo? É a menor proporção em números inteiros possíveis, dadas as massas em gramas. Tá bom? É isso, molecada. Vamos lá. Ah, detalhe, tá? Vou até usar a borracha aqui, ó. Daqui, dessa linha experimental, para essa de cima em vermelho que eu acabei de colocar, não dividiu? Não caiu pela metade? Daqui para cá aumentou o dobro. Aqui diminuiu a metade. Então, diminui a metade aqui, tem que pensar que diminui a metade aqui e a metade aqui também, tá bom? Tem que preservar a proporção, senão você está desrespeitando a lei. E vamos que vamos. Nós estamos acabando. Claro, vamos para um exercício. Gente, é o seguinte. Ele fala assim no exercício, ó. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem todo com 1,5 grama, né, de hidrogênio, produzindo gás amônia. Você fala, nossa, não sei o que é amônia ainda, não sei o que é amônia NH3, por exemplo. Precisa saber? Não sei como é que é a fórmula do nitrogênio. Olha, eu vou pirar aqui. Não precisa endoidar. Como eu falei, você tem que saber equacionar. O nitrogênio reage com o hidrogênio. Coloca, escreve nitrogênio mais hidrogênio. Isso representa que eles estão reagindo. Eles reagem quando eles se somam, tá? Quando eles têm contato físico. Depois dessa interação, flechinha, formou quem? Ó, produz um produto. A amônia, o gás amônia. Aí ele fala o seguinte, continuando a leitura. A massa de gás amoníaco, ou amônia, que iremos obter nessa reação quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio com uma massa suficiente de gás hidrogênio. Galera, é aqui que eu digo que a prática com os exercícios traz a perfeição. Ele fala o seguinte, então, uma informação muitíssimo importante e discreta, sorrateira, danada. E eu vou colocar uma certa quantidade de nitrogênio aqui, ó, 2,1 gramas de nitrogênio, para reagir com uma quantidade suficiente. O que ele quer dizer com a quantidade suficiente? Tem hidrogênio que dá e sobra. É isso.
Eu quero saber da massa de hidrogênio que está reagindo? Não, eu só quero saber o seguinte, eu tenho hidrogênio suficiente, hidrogênio, para interagir com todo o nitrogênio que eu tenho ali, que são os 2,1 gramas. Então, eu preciso dar bola para o hidrogênio, nesse segundo experimento, ele só tem que saber o seguinte, ele está em excesso. Se perguntarem alguma coisa sobre quanto que está em excesso, ele precisa fornecer quanto de hidrogênio que tem. Não dá para a gente ficar fazendo muita mágica, né? Só que agora ele só está falando o seguinte, existe uma quantidade suficiente de hidrogênio para reagir com todo o nitrogênio. Então, eu sei que eu tenho que pensar no nitrogênio em relação à amônia, quanto que vai produzir. Sem mais delongas, vamos pensar no seguinte, ó. Nitrogênio, vou representar pela letra N, reage com hidrogênio, não começa com H o hidrogênio? Hidrogênio. Formando o amoníaco, né, o gás amoníaco, ou a amônia gasosa. Tá lá. Amônia. Belezinha. Tá jóia. Aí vamos pensar assim, quantos gramas ele interagiu mesmo? Ó, 7. E ele diz que reage totalmente, isso é muito importante. Não vai sobrar nada desse cara. Quando esses 7 gramas acabarem, esse 1,5 grama não vai existir mais. Vai interagir perfeitamente. Olha, pode ser número quebrado? Claro que pode. Matematicamente, tudo é possível. Então, olha só. Então, ele vai interagir com 1,5 gramas. Aí ele não falou nada sobre quanto de amônia que vai ser produzido. Tem como a gente calcular? Tem. Quanto que dá 7 mais 1,5? São os reagentes. 8,5. Agora solta o lápis. Vou dar o pulo do gato para vocês. Gente, isso daqui, hidrogênio, ele está em quantidade suficiente. Está sobrando. Faz assim, ó. Abandona o refrão. Abandona o esquema. Quanto que ele usou de nitrogênio? 2,1. Então, eu sei que 7 gramas de nitrogênio, quando ele é totalmente consumido, eu sei que ele é totalmente consumido por 1,5 gramas de hidrogênio, mas não importa? Não importa. Só importa o seguinte, se eu tiver hidrogênio suficiente para consumir totalmente 7 gramas de nitrogênio, quanto que eu vou formar de amônia? Eu vou formar, vou mudar a cor aqui para a gente poder ter uma interpretação melhor. Eu vou formar 8,5 gramas. Então, para 2,1 gramas, quanto que eu vou formar aqui? Não sei. Põe X. Eu sei que 7 produz 8,5. 2,1 produz quanto? X. Já ouviram falar de regra de 3 simples? Vocês vão cansar de fazer continha e matar muito exercício por regra de 3 simples. Não é nem a composta, é a simples, tá? Aquela maluquice de flechinha, aumenta, diminui, aumenta. Diretamente proporcional. Aqui é sempre diretamente proporcional. Então, quando é diretamente proporcional, a gente faz o que com a regra de 3? A gente multiplica ela em cruz, tá? Então, fica 7 vezes x, que é igual a 2,1 vezes 8,5. Pessoal, se eu passar esse 7 para cá, ó, dividindo, outro macetão matemático. E matematicamente falando, você divide os dois lados por 7. É uma equação. Macete, galera, é o que tem para hoje. Vamos lá. Ó, aqui fala o seguinte. X vai ser igual vezes 8,5. Nossa, que letra, Deus. Dividido por 7. Pessoal, aqui tem várias maneiras de você resolver essas contas, tá? Fiquem à vontade mesmo. Porque se aqui fosse 21, se eu andasse a casa para cá uma virgulinha, daria, né? Se eu simplificasse aqui por 7, 3 vezes 7, 21, daria 3. E aqui, 7 dividido por 7, 21 por 7, 3. 7 por 7, 1. Então, eu resolvi o problema de baixo da nossa equação. Só que eu dividi 21 por 7? Não, eu dividi 2,1. Então, basta eu andar a casa para cá
e completar com 0. 0,3 vezes esse troço esquisito aqui, olha só, dá 2,55 gramas. Espera aí, o X não está embaixo da amônia? Sim, então essa daqui é a massa de amônia que eu estou achando. Tá bom? Essa é a nossa massa de amônia. Qual a alternativa? C de caqui responde, tá, pessoal? C de caqui responde. Então, eu vou dar um apagar. Para a gente poder dar andamento aqui na nossa aula. E, claro, eu preparei uma resolução. Deixa eu ver aqui, o botão não funciona, então é no rolete. Aí, veio. Então, pessoal, ó, deu aqui a nossa... o quanto a gente, né, realmente calculou, olha só. Né? 2,1, ele fez essa multiplicação aqui a sangue frio. Eu prefiro sempre simplificar, se tiver alguma proporção, algum número afim, alguma afinidade entre os números. O 7 e o 21 tem uma afinidade. Qual? Ser divisível por 3. No caso, o 21, você cai no 7. Aí você pensa assim, pô, então se eu dividir o 21 por 7, eu caio no 3. Foi a relação que eu fiz, assim, né? Dizem que aprende isso aí no comum. Eu aprendi batendo cabeça mesmo. Né? Então, vamos lá. Pessoal, lei de Proust, então, finalizamos. Vamos para a última lei ponderal, a lei de Dalton. Zóio, é o Dalton do daltonismo? É. Esse cara foi um colaborador robusto. Muitas das propostas, por exemplo, Dalton propôs um modelo atômico, né? Onde isso foi o precursor, foi gerou uma discussão muito grande a respeito da composição da matéria e tal, só que isso é um viés da pesquisa de Dalton que eu vou tratar só quando a gente começar a trabalhar os modelos atômicos. Eu vou anexar esse finalzinho desse módulo com o próximo, tá? Então aqui eu vou tratar só da colaboração de Dalton para as leis ponderais. Gente, a lei de Dalton também é conhecida como lei das múltiplas proporções. A lei de Proust, lei das proporções fixas ou constantes. Lei de Dalton, lei das múltiplas proporções reacionais. Olha só, de acordo, vamos ler esse texto aqui rapidinho, senão o slide vai ficar com ciúmes, né? A gente não está usando e tal. Ó, de acordo com Dalton, quando combinamos uma reação química, em uma reação química, uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, essa é a sacada, tá? Guarda isso. O resultado é a formação de diferentes substâncias, produtos diferentes. Mas a relação, a divisão das massas que variam, resulta em números inteiros e pequenos. Fala, até. Parou. Chama a NASA. Não entendi nada. Vamos para o exemplo. Gente, olha só, eu trouxe uma tabela e uma equação para a gente aplicar os conceitos dessa tabela. Pessoal, essa daqui é uma das formas que nós temos de reagir o nitrogênio com o oxigênio. Já devo avisar vocês. Então, nessa interação, nós formamos o N2O, tá? O N2O. Bom, esse óxido aqui não é o único possível de ser formado usando nitrogênio e oxigênio. Só que se eu combinar sempre uma mesma massa de nitrogênio e de oxigênio, eu sempre vou formar o mesmo cara. Foi isso que o Dalton começou a perceber. Então, o que ele fez? Ele travou a massa do nitrogênio, ó, no primeiro experimento, 28. No segundo, 28. No terceiro, ele usou a mesma massa, 28. Ele ia lá, tirava aquele resíduo que sobrou do outro experimento, enchia com 28 gramas. Beleza. Ele usou sempre 28, no primeiro, no segundo e no terceiro. Ótimo. Beleza. Aí aqui, galera, é que está o pulo do gato, ó. Aqui é que está o pulo do gato. Pessoal, do primeiro para o segundo, ele aumentou a massa. Do segundo para o terceiro, ele também aumentou a massa, tá? Mas ele não colocou qualquer massa. Ele percebeu que ele ia dosando, até que ele chegava no momento que ele começava a produzir, gerar um produto diferente, que esse produto, quando ele descobria a fórmula, ele fazia uma derivação de massa, descobria a fórmula desse produto, ele percebia que a quantidade de átomos nesse produto seguia uma proporção em relação a uma divisão feita nas massas. Fala, Zóio, continuo não entendendo muita coisa, mas está ficando um pouco mais claro. Essa é a ideia. Então vamos lá. Galera, no primeiro experimento, olha só. No primeiro experimento, formou
N2O. Eu, Zóio, professor de vocês, estou afirmando isso junto com vocês. Formou N2O. Aqui na segunda linha, olha só. Ele percebeu o seguinte. Ele formou N2O4. Na hora que ele começou a estudar o composto, N2O4. No terceiro, ele foi lá, reagiu 80 gramas, com os mesmos 28 gramas de nitrogênio, ele colocou 80 gramas de oxigênio. E aí ele formou o quê? N2O5. Beleza. No primeiro eu formei N2O1. Quando não tem nada aqui, vale quanto? Eu vou colocar um aqui, pessoal, mas não é usual, tá bom? Vou colocar um para a gente começar a reparar nas coisas aí, ó. O que ele começou a sacar, o Dalton, esse danadinho? Ele pensou assim, pô, eu usei 16 gramas no primeiro experimento. Se eu relacionar 1 com 2, relacionar, fazer uma divisão. Na verdade, eu vou, né? Ó, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou relacionar 2 com 1. Ou seja, eu vou pegar a massa do experimento 2 de oxigênio, tá? Eu vou associar sempre o que variou, tá, pessoal? Esse daqui é 28 por 28, dá 1 mesmo. 64 por 16. 64 por 16 dá quanto? Rapidão. 4. Fala, rapaz, Zóio, dá 4 o quê? Gramas? Não, porque eu estou dividindo gramas por gramas e eu estou fazendo uma análise dimensional, né? Eu vou cancelar grama por grama, sai adimensional. É só um valor, é uma proporção. Olha só, a lei não trata de múltiplas proporções? Então, no nosso primeiro experimento, do segundo experimento para o primeiro, a massa aumentou 4 vezes. Quantas vezes aumentou o número de elementos na fórmula? 4. Foi de uma parte para 4 partes. Proporção. Agora, se eu pegar a mesma, né, na terceira linha do experimento, pegar a mesma massa em relação ao primeiro, para o nitrogênio, só que ó, daqui eu vou associar agora com a terceira linha. Então, vamos fazer uma associação de 3 com 1. Como é que fica isso? Gente, se eu dividir 80 ó, 16. Então, o que aconteceu? 80 por 16, 5, tá? Dá 5. Olha lá, ó. 80 por 16 dando 5. Olha que interessante. No primeiro experimento, usando 16, eu obtive N2O1. No terceiro experimento, usando 5 vezes mais a massa, né? Uma massa 5 vezes maior, eu obtive uma molécula, um composto, que tinha na sua estrutura, na sua molécula, 5 vezes o número de átomos daquele elemento que eu usei a mais. Essa é a noção das múltiplas proporções percebida por Dalton associando a massa com a estrutura, com os diferentes produtos formados. Quando eu fixo, só que assim, a análise dele só dá para ser feita assim, ó. Você fixa uma massa e varia a outra, tá bom? Se eu variar todos eles proporcionalmente, eu caio lá em Proust. Aí você não vai observar nada. Aqui é o seguinte, é interessante você usar sempre, pega um deles, por exemplo, o nitrogênio, usa a mesma massa e vai variando só a massa do outro reagente, no caso o oxigênio. Você vai, ele foi aumentando, ele foi percebendo que foi surgindo, né, gases com colorações diferentes, comportamentos diferentes, logo substâncias diferentes. Tá certo, pessoal? Pois bem. Galera, eu vou encerrar a nossa apresentação por aqui, tá? Nós fechamos esse módulo. Vou abrir a tela aqui com vocês. Eu sou muito grato por essa oportunidade nessa quarentena de mandar essa aula para vocês, de desenvolver esse trabalho, né? É uma coisa muito importante para nós. Entender que a gente pode usar desses artifícios tecnológicos para nos aproximar num momento tão difícil como esse. Pessoal, é muito importante
que nós nos isolamos, tá? Essa doença não é brincadeira. Não é, assim, um embate político ou um embate econômico que pode valorar uma vida, tá bom? A vida está acima de todos esses aspectos, econômicos, políticos, divergentes ou que concordem um com o outro. A vida está sempre acima, tá? Então é muito importante que a gente se isole, é muito importante que a gente se resguarde, tá certo? Conto com todos vocês para essa resposta a esse vírus aí, tá bom? A gente só vai conseguir algum êxito se isolando. É o que o mundo tem dito com uma triste lição, né? Com muitas pessoas se desdobrando daqui, indo embora daqui, do nosso convívio, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu.